lição de número 10. Nessa semana o título diz assim: um modo emocionante de se envolver. Esse é o Classe Professores. Esse é um canal que divulga a lição da Escola Sabatina, que neste trimestre estamos estudando o tema fascinante, fazendo amigos para Deus. Como testemunhar, como ser efetivo no seu testemunho e na pregação do Evangelho aos outros. E nessa semana há um modo emocionante de se envolver. Que modo seria este? Nessa semana vamos estudar um pouquinho sobre o fundamento bíblico que nos estimula a uma vida em comunidade e também um pouquinho de liderança compartilhada, que se reflete no que chamamos de pequenos grupos. O assunto de pequenos grupos ou células é muito discutido no cristianismo hoje. Talvez o mais importante não sejam os formatos de pequenos grupos que temos, mas o mais importante seja, e a Bíblia nos estimula isto, essa questão da vida em comunidade, a vida em irmandade. Nós somos chamados de irmãos para nos confraternizarmos, para nos alegrarmos, para nos ajudarmos uns aos outros, para nos amarmos uns aos outros. Então esse conceito bíblico que nós temos de vida em comunidade, ele é extremamente importante. E nessa semana o assunto está trabalhando um pouco mais fortemente com a questão dos pequenos grupos. Pequenos grupos para vivermos uma vida consagrada a Deus, pequenos grupos para vivermos uma vida integrada na comunidade cristã onde estamos, mas pequenos grupos também para sermos missionários lá fora, para ganharmos pessoas. Esse deve ser o trio, digamos, de objetivos de um pequeno grupo. Então, o primeiro tópico da nossa lição fala um pouquinho sobre a nossa base de unidade. O pequeno grupo é uma forma, digamos, da gente estabelecer esse vínculo de unidade entre nós na igreja. E também é uma forma de desenvolver esse espírito de comunidade cristã, de irmandade, de fraternidade, né? Então, qual é a base da unidade da igreja? Em primeiro lugar, nós temos que dizer que Deus é um Deus de unidade. Esta unidade, ela se refletiu na criação. Quando você toma Gênesis 1, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus. A palavra Deus aí, em hebraico, é Elohim, que é uma palavra plural. Não quer dizer que tem três deuses. Isso é uma dificuldade que alguns têm nessa questão. Há uma briga muito grande sobre isto. Mas a realidade nua e crua está em Gênesis 1, que diz que a palavra Deus ali está no plural. Ou seja, Deus é composto de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, então ali é uma unidade entre os três. Os três estão presentes na criação. Se você ler Gênesis 1 e 2, vai perceber que ali está o Pai, ali está o Filho, ali está o Espírito Santo. Porque Colossenses diz que Cristo é o agente ativo na criação. Então ele estava lá também. E o Espírito Santo se movia, no verso 2, sobre a face das águas. E o Deus, o Pai, logicamente, está ali também. Se você tomar a redenção, na criação está a Trindade, está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma unidade de ação ali. Há também uma unidade de ação na redenção. João 3,16, João 16, 7 a 13. No processo da salvação, os três estão unidos. Porque o João 3,16 diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Aí está o Pai, está o Filho. Gênesis 16 fala que o Espírito Santo é que nos convence do pecado e nos leva para Cristo, aquele que morreu por nós. Então, você tem na redenção os três unidos também. No próprio conceito que nós chamamos hoje de Trindade, embora essa palavra não esteja na Bíblia, mas o conceito está em toda a Bíblia, como lhes falei, Deus é plural na Bíblia. O texto bíblico fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, os três estão em unidade. E é interessante, se fosse um só, certas partes, digamos, que nós estudamos da Bíblia seriam complicadas para entender. Se fosse um só, nós não teríamos amor. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Mas amor sozinho é egocentrismo, não é amor. Por isso, há o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A questão da unidade também, ela transparece na questão da igreja. Efésios 2, 13 e 14, depois você vai ler, que diz que Cristo uniu
juntou as partes e fez dela um corpo só. A igreja é unida em Cristo. Essa é a base da unidade. Bem, mas agora sendo mais específico, o primeiro ponto é sobre a unidade na Bíblia, a unidade na igreja, a unidade na divindade, a unidade que deve fazer parte também da nossa vida cristã em comunidade, quando estamos juntos, ou devemos estar sempre juntos nesse sentido, como irmãos, uma fraternidade cristã. O segundo tópico mais especificamente, os pequenos grupos, ou esses grupos de unidade na Bíblia. Embora, a gente tem que ressaltar aqui, a Bíblia não retrate os pequenos grupos como nós os temos hoje, nos seus diferentes formatos, há alguns textos que incentivam essa unidade entre os crentes, para vários propósitos, né? Propósito de confraternização, propósito de missão, propósito de administração da igreja também. Por exemplo, você tem um primeiro texto que é muito usado nesse contexto, que é a questão do conselho de Jetro para Moisés. Jetro era o sogro de Moisés. E então ele pede a Moisés, que estava sobrecarregado na sua liderança, que estava cansado, que estava exausto. Ele disse que Moisés deveria fazer grupos e dividir esses grupos para resolver os problemas em loco, lá onde eles nasciam. Então, grupos de 10, grupos de 100, grupos de 1000 e assim por diante. Está em Êxodo capítulo 18, versos 21 a 25. Então, esses grupos, com sua liderança local, ajudavam a aliviar o fardo da liderança da administração de Moisés, que estava sobrecarregado com aquela multidão ali no deserto, no caminho do Egito para Canaã. Segundo ponto na Bíblia, que nós temos de novo um pequeno grupo formado com o propósito de unir, de salvar, de comunidade e também de preparar para uma missão, é o grupo dos discípulos, né? Os 12. O propósito de Jesus em chamar os discípulos era prepará-los tanto espiritualmente quanto de maneira prática para a missão. Isso você pode ler em Lucas 6, 12 e 13. Quando você vai também para a questão dos dons espirituais, a Bíblia retrata os dons espirituais como diferentes partes de um corpo que é a igreja, nessa distribuição dos dons, né? Eles funcionam melhor quando organizados em sistemas ou grupos. Ou seja, cada um de nós tem um dom. Quando nós juntamos esses dons, quando nós unimos esses dons, a igreja torna-se efetiva, a sua missão se torna efetiva, há um crescimento da igreja, há a edificação do corpo de Cristo, né? Então, a gente percebe que a igreja cristã seguiu esse princípio de unidade, de pequeno grupo, podemos assim dizer, usando um linguajar mais atual, né? Ela surgiu como um pequeno grupo, por exemplo, a igreja nos lares, e ela cresceu até atingir o mundo. Então, isso é muito importante a gente discutir. Então, aí está a importância dos pequenos grupos, a importância dessa unidade, a importância dessa confraternização, a importância desses pequenos grupos para a pregação do Evangelho, para a expansão da missão nesse mundo, né? E aí, para a gente terminar, a gente podia fazer uma discussão. Qual a importância dos pequenos grupos na igreja local? E observe que numa igreja você pode ter vários tipos de pequenos grupos. Por exemplo, por excelência, a unidade da escola sabatina, quando bem direcionado, pode ser um pequeno grupo, porque aqueles irmãos vão se encontrar não apenas no sábado, mas eles podem se encontrar em outros momentos para a confraternização, para a oração, para o estudo da Bíblia e para a missão. Então isso vai fortalecer os vínculos de unidade desses irmãos com Cristo e uns com os outros, que esse é o grande objetivo da igreja, né? Então, você pode ter numa igreja local vários tipos de pequenos grupos. Nós não podemos engessar essa questão, né? E é interessante que no Novo Testamento os pequenos grupos eles estavam envolvidos em vários tipos de atividades. Se você ler Atos 4, 31 a 35, vai perceber isto. Por exemplo, os primeiros cristãos eles se reuniam para interceder pelos outros, para orar por suas preocupações, né? Eles tinham uma comunhão acolhedora, eles se reuniam para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, preparar-se para o serviço, ajudar e proteger uns aos outros contra os falsos mestres, né? Participar juntos de atividades evangelísticas, enfim, nós podemos dizer que os pequenos grupos podem ter
formatos variados, mas todos eles com um só objetivo: unir a igreja, unir os irmãos para cumprirem a missão que o Senhor nos confiou. Bom, pense nisso, estude um pouquinho mais sobre isso. Esse é um tema que tem sido muito discutido entre nós e que Deus lhe abençoe nesta lição especial nessa ocasião. Um abraço, semana que vem estaremos de volta para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Até lá, que Deus lhe abençoe.